Olá a todos vocês, Shalom Lekulam, a paz a todos, que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. A Parashá é a Parashá desta semana que eu quero comentar, a Parashá Mishpatim. Tem muitas coisas importantes na Parashá Mishpatim. O que é isso? Mishpatim é regras. Aqui são vários mandamentos, né? Dados. E eu quero falar de um ponto muito interessante dessa Parashá. É o capítulo 22, versículo 21. Preste atenção. Diz assim: você não deve tratar mal a viúva nem o órfão. Se você os tratar do modo que for, e eles clamarem a mim, com certeza eu lhes ouvirei o clamor. Minha ira se acenderá e eu matarei a espada. Suas mulheres serão viúvas, seus filhos ficarão sem pai. Não maltrate a viúva, nem o órfão, de modo nenhum. Bom, Atos capítulo 6, as viúvas eram sustentadas pela comunidade, eu vou chamar messiânica, ou comunidade do primeiro século, ou os seguidores de Yeshua, os messiânicos, pode dar nome de Netzarim, discípulos do Mashiach, judeus que creram na mensagem de Yeshua. Eles cuidavam das viúvas. O apóstolo Shaul HaShaliach, conhecido como apóstolo Paulo, na realidade é Shaul HaShaliach, o enviado, ele disse a sua carta a Timóteo: Timóteo, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Honrar. O que é honrar? A palavra grega para honrar quer dizer dê o que elas têm direito. Dê o estipulado. O que as viúvas tinham direito? Deixa eu olhar bem aqui. Manutenção. As viúvas tinham direito a comer e a beber, por conta da comunidade, tá bom? A única regra tinha que ser com mais de 60 anos e que não tivesse ninguém da sua família que o assistisse. Tendo filhos, os filhos trabalhando, que os filhos cuidassem. Mas se ela não tivesse ninguém, fosse completamente viúva, a igreja, a comunidade, vou usar a igreja, eu não gosto de usar a palavra igreja porque comunidade é comunidade. Mas a comunidade amparava as suas viúvas. Tá bom? Como? De que forma? No Taná, ou chamado Antigo Testamento de forma equivocada, mas eu vou usar a linguagem para que os ouvintes que vêm aqui no meu canal possam entender. Eu tenho um vídeo aqui que explica sobre como surgiu o Novo e Velho Testamento, as palavras, né? Isso aí começa com Marcião. Mas é que o foco do vídeo é outro. Mas, preste atenção. Como que no Tanar, no chamado Antigo Testamento, as viúvas eram assistidas? Existe algo. Você deve conhecer. Em português a palavra é diferente, mas em hebraico se chama Maaser. Você já ouviu falar dessa palavra? Maaser. Você já ouviu? Em português não é Maaser, mas em português eles chamam de dízimo. Você já leu os textos na Bíblia que falam do dízimo? Porque alguns podem achar que só os sacerdotes, ou os levitas, ou, né, os da tribo de Levi tinham direito ao dízimo, e isso não é verdade. E uma outra pergunta: como que elas eram aparadas? Bom, existia o Mishkan, o tabernáculo, depois foi construído o Beit HaMikdash, ou a Beit Yud Hei Vav Hei. Quando eu falo Yud Hei Vav Hei é o nome do Eterno, então estou me referindo ao Criador. Casa do Eterno. Uma tradução aqui mais fácil de entender. A Casa do Eterno tinha um lugar chamado Casa do Tesouro. Repartição, é uma repartição. O templo era enorme e tinha um lugar lá chamado Casa do Tesouro. Lá era levado os dízimos.
Maaser. E quem já viu meu vídeo lá na página da Vida Nova com Yeshua, né? Lá nós já estamos com mais de 120 mil visualizações lá. Acompanha a gente lá. Quem realmente tem direito ao dízimo? A página, né? Vida Nova com Yeshua, não é a minha página, né? É a página de outro irmão, mas nossos vídeos, né? Tem mais de um vídeo meu lá. Eu agradeço os irmãos a confiança. Então existia o Maaser Sheni, o Maaser Rishon, Maaser Rishon, Maaser Sheni. Rishon é primeiro, né? Primeiro dízimo. E Sheni, segundo. Primeiro e segundo dízimo. E era do segundo que as viúvas eram sustentadas. Se teu pastor te diz que dízimo é 10%, ele não conhece a Torá. Porque a Torá diz do primeiro dízimo e do segundo. Não era mensal, era anual. No segundo dízimo, as viúvas e os órfãos eram ajudados. Existia do ano 1 ao ano 6º. No 7º a terra ficava parada, então não dizimavam, tá? Do segundo ano, então todo ano tinha o primeiro dízimo e o segundo dízimo, certo? Mas tinha o ano primeiro, o ano segundo, o ano terceiro, o ano quarto, o ano quinto, o ano sexto. No segundo ano, o segundo dízimo era do próprio dizimista. Você nunca ouviu isso, né? Mas é assim. E em determinados anos, quem tinha direito era a viúva e os órfãos, no segundo dízimo. O primeiro dízimo sempre era dos levitas, né? Fora uma oferta que era dada ao Kohen Gadol, o sumo sacerdote. A oferta em hebraico é terumá. A próxima paraxá é terumá. Viu? Quando você entende o hebraico, a língua original, o contexto bíblico, você entende a Bíblia, né? Mas a questão aqui não vou falar do dízimo. Eu quero falar o seguinte, que os dízimos eram dados, uma parte era para os levitas, uma parte era para assistência social das viúvas, que ficaram viúvas, às vezes por causa da guerra, às vezes por causa das circunstâncias naturais, os filhos ficavam órfãos, às vezes por causa das guerras, às vezes por questões naturais, não importa. Eles tinham como se alimentar, não só com dízimo. Existiam outras regras, né? Mishpatim é regras, né? Mishpatim é regras. Então, entre as regras que o Eterno deu, existia também que quando o dono da fazenda fazia a colheita, ele só podia passar uma primeira vez. O que ficasse no pé, pessoas pobres podiam lá e desfrutar das espigas que às vezes se esqueceu de colher. Milho, colheu 3 espigas, ficou uma. Ele não podia voltar se ele se esqueceu na vez que ele passou, ele só podia passar uma vez. Tinha que ficar para as viúvas, para os órfãos, para os pobres. Então o Eterno pensou muito bem nos necessitados. O Eterno fez o dízimo só para levitas. E outra, o dízimo não é para manutenção do templo. Dízimo era para manutenção dos sacerdotes, mas dízimo não era dinheiro. Então dízimo é alimento. Era alimento para sustentar os levitas, viúvas, órfãos, né? Aí entra a questão social. E existiam outras regras que também beneficiavam os pobres, em geral. Certo? Bom, e o Maaser? Hoje, que se prega aí fora, que se prega nas denominações, é o Maaser de Malaquias? Pense. Analise por si só. Eu não sou contra o dízimo. Não, mas eu sou a favor do certo, do dar correto, para as pessoas que realmente têm direito. Agora, uma outra pergunta para você, caro ouvinte. Pastor, é levita? Pense nisso. O que é levita? Será que levita é aquela pessoa que fica cantando, louvando? Pelo que eu sei, é cantor. O levita. Quem é o levita, irmão Felipe? Levita era aquela tribo que surge com o filho de Jacó chamado Levi. Da descendência de Levi vêm os levitas. De um dos filhos de Levi vêm os pais de
Arão, Moshe, e de Arão vem os sacerdotes, os Kohanim, os sacerdotes. Então a linhagem de Arão dá origem aos sacerdotes que eram os que iam ministrar no templo. Os levitas são o restante dos descendentes de Levi, né? Então, pare para pensar. As viúvas eram ajudadas com os recursos do dízimo. O apóstolo Paulo, como eu disse em outros vídeos meus, ele disse: honra a viúva que realmente é viúva. O que é honrar? Honrar é dar o que ela tem direito. A igreja de Atos, a comunidade de Atos, os irmãos de Atos ajudavam as viúvas. Isso está registrado em Atos capítulo 6. Bom, qual é a mensagem de hoje? As viúvas têm um direito que o Eterno lhes deu. Viúvas, o Eterno disse, e o que ele disse ele não volta atrás. Se vocês clamarem a mim, eu os ouvirei. Se vocês viúvas estão passando dificuldades, clamem ao Eterno. Mas você pode muito bem chegar para o seu pastor, tá? E mostrar esse vídeo meu aqui. Viu? E diz assim, ó, apóstolo Paulo ajudava as viúvas. Mas onde está isso? Está na sua carta a Timóteo. Honra as viúvas. O que é honrar as viúvas? Aí Paulo diz assim, ó, escreva as viúvas com mais de 60 anos. Então existia lá um livro de viúvas que eram assistidas pela comunidade messiânica. Atos 6, você pode usar a carta de Paulo também a Timóteo. Bom, mas o vídeo aqui quer falar das regras do Eterno. O Eterno se preocupa com cada um dos seus filhos. Com os pobres, com os necessitados, com os ricos. Por que não? O Eterno se preocupa com todos. Todos nós somos servos do Eterno. Mas o Eterno, ele olha todos os pontos da sociedade. E ele cria regras para que a sociedade viva em harmonia. Os mandamentos não são pesados, são bons. Os mandamentos, Yeshua disse assim, quem cumpre por ele viverá. Quer dizer o quê? É bom? Porque se você cumpre e você vive, isso é bom. Isso não é ruim. Yeshua era um cumpridor da Torá. Esses dias eu fiz uma postagem e eu vou finalizar meu vídeo. Yeshua, ele não era pastor. Ele era um Rav, um rabino. A pergunta que eu te faço, o que é um rabino? No cristianismo tem rabino? Não. O que é um rabino? O que o rabino ensina? Todas as vezes ninguém pode negar. Nem o cristianismo nega isso. Yeshua era rabino. O Novo Testamento fala que ele era chamado de rabino. Algumas Bíblias vão traduzir para mestre. Mas Yeshua, ele ensinava Torá. Todo rabino é um instrutor da Torá. Ele é um ensinador da Torá. Yeshua ensinou a Torá. Me dá um exemplo, irmão Felipe. Marcos 12, 28 e 29. Quando foi perguntado qual é o principal de todas as mitzvot, ele disse, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, Yud Rei Vav Rei, ele é o nosso Elohim, é o nosso Deus. Ele é Echad, ele é um. Ele ensinou a Torá. Os mandamentos que ele ensina, tudo que Yeshua ensina, confere com a Torá. Existem alguns grupos judaicos que não são messiânicos que admitem que ele foi um grande profeta, foi um ensinador. Rabinos que reconheceram Yeshua como ensinador através dos seus estudos. Quando um judeu se depara com os ensinos de Yeshua, eles se deparam com alguém que ensinou Torá, ensinou mandamentos do Eterno. E para finalizar, leia na sua Bíblia, nas Escrituras, Mateus 7, 21. Muitos daquele dia me dirão, Mestre, em teu nome eu preguei, profetizei, curei, fiz milagres, e eu ganhei alma para tudo que é lado. E Yeshua vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A pergunta que eu te faço uma exegese do texto. O que é iniquidade?
Você vai no grego, os cristãos são defensores que o grego é original. Você vai encontrar a palavra anomia. E eu te pergunto, o que é anomia? A partícula negativa, não. E nomos é lei. Nomos é Torá. O que Yeshua está dizendo, eu vou apartar de minha presença os transgressores da Torá, os que trabalharam contra a Torá. É isso que ele disse. Então eu não sou contra os mandamentos. Eu sou a favor das mitzvot, mas sou a favor da forma coerente. Dízimo não era dinheiro, nunca foi decidido e mudado em um concílio católico. O dia do Senhor não é domingo, porque primeiro que não é dia do Senhor, é dia do Eterno. E primeiro que Shabat não é descanso, Shabat é cessar. Foi quando o Eterno cessou de criar. É um dia de lembrança. Então, eu quero deixar aqui registrado para vocês sobre o caso das viúvas. Ei, honra as viúvas, hein? Se elas clamarem, Yud Rei Vav Rei vai ouvir. Um abraço a vocês, que o Eterno venha vos abençoar. Mishpatim, regras, e uma dessas regras, tem muitas regras importantes nessa paraxá, mas eu já passei de 16 minutos, eu não quero aqui alongar mais. Algum tempo sem fazer vídeos, mas eu tinha que falar aqui sobre isso. Eu poderia falar de muitas coisas na paraxá, mas acho interessante focar as viúvas, como elas eram mantidas, através do dízimo, através das regras que o Eterno deixou para beneficiar os pobres. Bom, esse dízimo ajuda viúvas, e hoje? Pare para pensar. Tá ok? Um abraço a todos vocês, que o Eterno os abençoe. Dá um like aí no vídeo, irmãos. Ajuda a compartilhar, se inscreve no canal, nos ajude. Coloca alguma sugestão aí. Se quiser criticar, critique com sabedoria. Você pode criticar, nós aceitamos a crítica, mas aceitamos críticas construtivas, tá bom? Que o Eterno abençoe vocês, um abraço, shalom, shalom.